Aula 4, parte 2, ainda dispositivo de armazenamento. Retornamos falando sobre o cluster, ok? Cluster é a menor área de armazenamento do disco. Observação. Esta área, que é a interseção entre as trilhas e as linhas transversais que formam os setores, ok? Ou melhor, formam os setores. Cada setor, como padrão, independentemente de seu HD armazenar 100 GB ou 500 GB ou 1 TB, cada setor possui a capacidade de armazenamento de 512 bytes. Tudo bem daqui? Isto aqui ainda não é um cluster, é um setor. Justo? O cluster é a menor área de armazenamento no disco. O que ocorre? Um cluster, ele pode ser formado por um único setor. Ou um cluster pode ser formado por um conjunto de setores, claro que na base 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Então o cluster, quando ele é formado por um conjunto de setores, o que vai acontecer? Eu vou ter uma área maior para armazenar arquivos. Aí eu pergunto ao usuário. O usuário cria arquivos com tamanho de 512 bytes? Muito raro. Normalmente nossos arquivos possuem kbytes ou possuem megabytes. Então por que, Raimundo, um cluster tão pequeno? Lá vou eu explicar o porquê o sistema NTFS gera um menor desperdício de espaço. Acontece o seguinte. O cluster no sistema FAT, como padrão, no FAT 32 como padrão, ele possui o tamanho de 32 KB. No sistema NTFS, o tamanho é a partir de 512 bytes. Esse KB, K, vem da palavra grega quilo, que equivale a 1000, e byte representa o caractere. Então o que ocorre? No sistema FAT 32, 32, entre aspas, 1000 bytes. Na verdade, 32 vezes 1024. Mais 32, 1000 bytes. No sistema NTFS, 512 bytes. Aí eu vou fazer aqui um esqueminha para a gente, olha. Um cluster no sistema FAT 32 seria uma área de armazenamento aproximadamente desse tamanho aqui. Uma área de 32 KB. Eu pergunto um pouquinho de matemática, entrar um pouquinho aqui na área de Bruno. Se um cluster armazena 512 bytes, quantos clusters são necessários para formar 32 KB? Se eu tenho lá, divido 32.000 por 500, vou ter quanto? Vou ter 64 setores. Aí forma um cluster. Mas eu ainda penso, poxa, normalmente, Raimundo, meus arquivos são maiores que isso aqui. Tudo bem, lá vou eu. O cluster do sistema NTFS. NT, nova tecnologia de sistema de arquivos. Imagine que o cluster do sistema NTFS tem um tamanho de 512 bytes. Equivale a um setor. Para que tanta informação? Para entendermos isso aqui agora, olha. Caso o usuário necessite armazenar um arquivo texto, com o tamanho de 1,3 KB, o tamanho do arquivo a ser armazenado é de 1,3 KB. Sabendo disso, qual dos dois sistemas, o FAT ou o NTFS, utilizará o maior número de clusters? O arquivo é de 1,3 KB. Tudo bem? No sistema FAT, o cluster tem 32 KB. Poxa, com certeza 1,3 cabem dentro de 32. Perfeito. Mas 1,3 quilos não cabem dentro de 512. Vai acontecer o quê? Isso aqui é mais ou menos assim, olha. 1 kilobyte é igual a 2 setores. Isso é, 1 kilobyte equivale a 2 vezes 512. Aí eu vou ter o seguinte, isso aqui é assunto para daqui a pouco, para o terceiro bloco. Raimundo, fica fácil essa conta.
Quem utilizará mais clusters será o sistema NTFS. Por quê? Porque no sistema FAT, olha, eu vou usar somente 1,3. E no NTFS, como eu não tenho aqui 1,3 KB, eu preciso de 1, 2, um completo, outro completo e mais um pouquinho do outro. Quem utilizará mais clusters será o sistema NTFS. Mas aí vem a segunda pergunta. Quem gerará maior desperdício de espaço? E é importante sabermos disso. Cluster é a menor área de armazenamento no disco e o cluster armazena informações de um único arquivo por vez. Isto é, se o arquivo é muito grande, eu utilizo vários clusters para armazenar aquele arquivo. Se o arquivo é muito pequeno, que cabe dentro de um único cluster, o resto do cluster fica inutilizado para armazenar novas informações. Sendo assim, imaginem, olha, aqui eu teria um desperdício de aproximadamente 0,2 KB. Porque eu utilizei 1,3, aqui vai dar mais ou menos 1,5, e aqui eu teria o desperdício, olha, de 30,3 KB. Por quê? Utilizei só um pedacinho, só 1,3, e o resto não pode ser utilizado por outros arquivos. Então, o cluster é a menor área de armazenamento do disco, ele é formado por um ou mais setores, e cada cluster armazena informações de um único arquivo. Sim, em tela, temos lá. Cluster é o local onde ficam armazenados os dados no disco. Um cluster equivale a um único setor ou um conjunto de setores do disco. E será a menor unidade de armazenamento. Olha, a menor unidade não é o setor. A menor unidade é o cluster, que pode ser formado por um único ou por um conjunto de setores. O cluster irá variar dependendo do sistema de arquivos utilizado. Aí lá vou novamente para a historinha. Poxa, Raimundo, mas como o usuário, praticamente 99,9% dos arquivos do usuário possuem mais que 32 KB, por que usar um NTFS tão pequeno? Pelo seguinte, somente quando no momento que você instala em seu computador o seu sistema operacional e seus aplicativos, só aí você já armazenou em sua máquina entre 20 mil e 40 mil arquivos. Não tem um único arquivo do usuário, são todos arquivos do sistema. E algo em torno de 90 a 95% desses arquivos são menores que 32 KB. Então o que ocorre? Quando eu penso em arquivo do usuário, eu percebo, poxa, o arquivo é maior que 32 KB, valeria a pena usar o FAT. Mas quando eu penso que existem muito mais arquivos do sistema do que arquivos do usuário, e estes arquivos do sistema são minúsculos muitas vezes, a grande maioria deles, o sistema NTFS se torna muito melhor do que o FAT. Não é à toa que a Microsoft optou pelo sistema NTFS em detrimento do sistema FAT. Ok? Claro que ele não preteria o usuário de utilizar o sistema FAT. Ele usa como padrão NTFS, porém ele oferece a condição do usuário, a seu critério, no momento da formatação do disco, optar pelo sistema FAT32. Perfeito? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Eu sei que são informações um pouco mais técnicas, mas podemos com muita facilidade encontrarmos uma questão dessa em prova. Claro que questões relacionadas à definição, o que é o particionamento, o que é a formatação, o que é um cluster, o que é um setor, ok? Cluster é a menor área de armazenamento em disco, pode ser formado por um ou mais setores, certo? Como poderia encontrar, o setor é a menor área de armazenamento no disco, pode ser formado por um ou mais clusters. Errado, ok? Tela mais uma vez, vamos lá, seguindo. Próximo slide, fragmentação. Bem, a fragmentação é uma praga, principalmente no ambiente Windows. Segundo a Microsoft, o sistema NTFS também é um sistema dinâmico em relação à fragmentação, porque ele tenta evitar que os arquivos sejam armazenados de forma fragmentada. O que seria a fragmentação? Mais ou menos isso aqui, olha. Tem um disco dividido em trilhas de setores. Imaginar que cada setor seja um cluster. Armazeno um arquivo aqui, armazeno. Com o tempo também eu vou excluindo arquivos. Então apaguei o arquivo deste cluster, apaguei deste cluster, apaguei deste cluster.
E aí criei e mandei salvar um novo arquivo, porém um arquivo é muito grande, não cabe em um cluster só. Então pode acontecer isso aqui, olha, parte do arquivo aqui, parte do arquivo aqui, parte do arquivo aqui e o resto do arquivo aqui. Em cluster distinto, melhor, clusters remotos, distintos, claro, se forem dois são distintos. Clusters remotos, clusters distantes. E o que vai acontecer? Quando o usuário mandar abrir, solicitar a abertura do arquivo, o cabeçote vai se deslocar, girar, se deslocar, ler, ler, girar, girar, ler e só depois enviar para a memória RAM essa informação. Então perderemos tempo para abrir o arquivo, executar o arquivo, perderemos tempo para salvar o arquivo. Então a fragmentação, ela ocorre quando o arquivo é armazenado em áreas não contíguas, não contínuas do disco, ok? Em áreas intercaladas do disco. Olha, um pedaço, um cluster aqui. O interessante seria o quê? Todo este arquivo estar armazenado em clusters contíguos, para tanto a leitura quanto a gravação ser mais rápida. Porém, independentemente do sistema operacional, sempre há um pouco ou muita fragmentação. No tempo do 98, isso era muito comum. 2000 melhorou, XP melhorou, Vista, 7, ok? Linux, muito bom em relação ao controle de fragmentação. Tanto que o próprio Windows, lá em seus acessórios, ferramentas de sistema, possui um programa chamado desfragmentador de disco, onde o usuário deverá executá-lo periodicamente. Navega muito na internet, cria muito arquivo, apaga muito arquivo, pelo menos a cada 3 meses. A cada trimestre você roda. Detalhe, o desfragmentador pode interferir diretamente no desempenho final do computador. Por quê? Se você tem milhares de arquivos fragmentados, a todo momento você vai precisar abrir aquele arquivo, salvar aquele arquivo e o procedimento será lento. Se você possui o arquivo desfragmentado, tanto a leitura quanto a gravação será muito mais rápida. Ok? Dá uma olhada em tela, por favor. Vamos lá. Fragmentação. É a desorganização dos arquivos no disco causada durante o processo de leitura, gravação e exclusão dos arquivos. Para se corrigir a bagunça gerada pela fragmentação, provocada involuntariamente durante a utilização do micro, o industrial da configuração padrão do seu desfragmentador de disco. O desfragmentador deve ser utilizado sempre após o usuário, principalmente, executar uma outra ferramenta chamada limpeza de disco. Bom, se eu excluo arquivos, vou até a internet, excluo histórico, excluo arquivos temporários, excluo os cookies, acesso minha pasta, meus documentos, apago, faço aquela faxina manual até que eu não acesse a ferramenta limpeza de disco, que existe uma ferramenta que faz isso para o usuário em relação aos arquivos desnecessários e criados pelo sistema. A ferramenta de limpeza de disco não vai saber quais são meus arquivos que não prestam mais. Ela vai buscar arquivos temporários criados pelo Word, pelo Excel, pelo Windows, pela internet e vai apagar esses arquivos. Apagando os arquivos, aconteceu que isso aqui, olha, várias lacunas serão criadas. Então, após rodar a ferramenta limpeza de disco ou apagar, excluir, fazer uma faxina manual na máquina, rodem sempre o programa desfragmentador. Comentarei sobre ele quando chegarmos ao Windows. Mas o procedimento é iniciar, programas, acessórios, ferramentas de sistema, desfragmentador. Detalhe, a primeira desfragmentação normalmente é um pouco demorada. Por quê? Porque é aquela primeira faxina que você faz em casa, você usa a casa, usa uma semana, 2, não lava a roupa, não varre. Poxa, a primeira faxina é um faxinaço. Então, muitas vezes, horas serão necessárias para organizar. Da segunda desfragmentação em diante, normalmente o procedimento é muito mais rápido. Justo? Vamos lá. Em tela mais uma vez. Já vimos fragmentação. Vamos falar um pouquinho sobre medidas de armazenamento. Medidas de armazenamento, também tratada como a interpretação dos dados pelo computador. Medidas de armazenamento ou a interpretação dos dados pelo computador. Bem, tudo no mundo possui algum tipo de medida. Se eu vou medir distância, eu vou utilizar centímetros, metros, quilômetros, decâmetros. Se eu vou medir volume, litro, mililitro, quilolitro, ok? A massa, grama, quilograma, miligrama, assim por diante. Na informática, a medida de armazenamento utilizada é o
byte. Olha, 1 byte equivale a 1 caractere. Caractere ou caractere, tanto faz para a gente. Então, o que ocorre? Questão água com açúcar, dá uma relaxadinha. A palavra órgão é composta por 7 bytes. Mistura retada aqui, né? É composta por 7 bytes. Certo ou errado? E aí? Órgão, acento agudo no O, tio no A, é formado por 7 bytes. Resposta correta, falsa, errada. A palavra órgão, ela é formada por 5 bytes. Mas Raimundo, você me questiona, e a acentuação? Não importa. O caractere com acentuação equivale a um único caractere. Ok? Exemplo, se a professora de português lhe pergunta, quantas letras formam a palavra órgão? Você vai responder 5. Confere? Quantos caracteres formam a palavra órgão? Vai responder 5 também. Agora, claro, se eu digitasse o caractere separado, melhor, o acento separado da letra, eu teria 7 caracteres. Tudo bem até aqui? Perfeito? Tranquilo? Para não haver dúvida. Normalmente quem gosta desse tipo de questão é a Fundação Carlos Chagas, que para piorar a vida do usuário coloca lá, a palavra órgão possui quantos caracteres? 4, 5, 6, 7, 8. E os abafados vão nem sempre na resposta certa. Tranquilidade. Então, 1 byte equivale a 1 caractere. Se eu digito a palavra, as iniciais CRS, igual a 4 bytes. Perfeito? Vamos embora. E lá vou eu. CESP. Quilo é uma palavra de origem grega que representa 1000 ou milhar. Por isso, a simbologia 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 quilolitro equivale a 1000 litros. Da mesma forma que 1 kilobyte equivale a 1000 bytes. Certo ou errado? Casca de banana, pegadinha. E aí, resposta errada. Claro que não trabalharemos aqui em detalhes sobre mudanças de base, etc e tal. Mas o kilobyte, ele equivale a 1024 bytes. A questão é, por quê? Poxa, Raimundo, porque praticamente tudo, quilo equivale a 1000, e na informática, quilo equivale a 1024? Porque as bases são diferentes. Normalmente, as unidades de medida trabalham na base 10, decimal, de 0 a 9. Na informática, não. Na informática, a informática trabalha na base 2, na base binária, não na base decimal, na base binária. Então, o que ocorre? Na base decimal, 10 elevado a 1 é igual a 10, elevado a 2 é igual a 100, elevado a 3 é igual a 1000, e assim por diante. Confere? Elevado a um número inteiro tal, que entra na casa das centenas, dos milhares, dezenas de milhares, e assim por diante. Base binária não. O computador, ele só enxerga zeros e uns. O ser humano, nós desde criança, somos, digamos assim, pré-programados aqui no Ocidente para reconhecer os números de 0 a 9, para reconhecermos o alfabeto de A a Z. Justo? Se você vai para o Oriente que trabalha com um alfabeto diferente, você vai estranhar, não vai compreender. Estudando, passará a compreendê-lo. Mas a nossa programação é 0 a 9, A a Z. Tudo bem? Na informática, não. O sistema só se comunica com zeros e uns, onde as combinações de zeros e uns equivalem aos caracteres que nós conhecemos. Exemplo, se eu utilizar uma máquina datilográfica, vou até o teclado, mesmo que o teclado seja elétrico, pressiono A, pá, e aí no papel, puf, imprime A. Por quê? Aquela máquina está ligada por uma haste, onde na ponta da haste existe o A desenhado impresso, que vai bater na fita e vai imprimir no papel. É um processo mecânico ou eletromecânico. Na informática não, é um procedimento eletrônico. Quando eu pressiono o A no teclado de um computador, o que vai acontecer? São enviados pulsos elétricos para a CPU, onde a CPU vai receber aqueles pulsos elétricos, vai entender, opa, ele quer que desenhe tal caractere. Exemplo,
Se eu pressiono o número 2, linguagem humana, quando chegar a CPU, ela vai entender isso aqui, vai receber isso aqui, 00000010. Se eu digito o número 4, ela vai receber 00000100. É isto que o computador entende. Então o que ocorre? 0 e 1, aqui base 10, de 0 a 9. Aqui base 2. Então 2 elevado a tal, 2 elevado a x, que se aproximasse ao máximo de 1000, para ficar dentro da casa dos milhares. Então 2 elevado a 10 equivale a 1024. Então, sempre quando nós falarmos sobre medidas de armazenamento, eu sempre vou multiplicar por 1024 e vou dividir por 1024. Sempre. Questão 7 que eu vou colocar no nosso simulado. Ele colocou lá um arquivo de um tamanho X e perguntou se em um disco com capacidade de armazenamento Y caberia aquele arquivo. Só que ele trouxe uma medida em milhões, outra medida em milhares. Então o usuário precisa fazer uma divisão ou multiplicação, não lembro qual era no momento. Então o usuário precisa saber que falou sobre armazenamento de dados, trabalho com medidas multiplicadas ou divididas por 1024. Como assim? Dá uma olhada em tela mais uma vez. Temos lá. O byte, um byte ou um caractere, ele equivale a 8 bits. 8 bits, aquela combinação de zeros e uns. Combinação de zeros e uns. O exemplo que eu dei do número 2 e do número 4. Cheguei na casa dos kilobytes. Kilo vem do grego, que significa 1000 ou milhar. Se fosse uma base decimal, eu faria o quê? Pegaria 1, multiplicaria por 1000. Ou pegaria 10 elevado a 1000. Informática, não. Pego 1 e multiplico por 1024. Então, Raimundo, quer dizer o quê? Se um arquivo ele tem 2 kilobytes, 2 kilobytes, olha, 2KB, significa que 2 vezes 1024, que é igual a 2048. Sempre 1024. Falou sobre medidas de armazenamento, não percam isso, porque é questão fácil em prova. Falou sobre medidas de armazenamento, dividi por 1024, multipliquei por 1024. Perfeito? Dá uma limpeza aqui no quadro rapidamente. Então, o que ocorre? Ou melhor, fazer uma limpeza, né? 1 byte equivale a um caractere, onde 8 bits, que são as cargas elétricas, equivalem a 1 byte. E aí, o que acontece? No passado, os arquivos eram em bytes, mas começaram a crescer, chegaram as formatações, chegaram os recursos. Entramos na casa do kilobyte, que equivale a 1024 bytes. Lembrando que byte é a unidade de armazenamento. Chegaram as fotografias, chegaram arquivos com gráficos. Opa, entramos na casa do megabyte. Mega, também palavra de origem grega, que equivale a milhão. Ok? Milhões de bytes equivale a 1024 kilobytes. Apagar esse conteúdo aqui à direita. Poxa, Raimundo, mas já temos arquivos maiores, filmes como exemplo. Beleza. Então entramos na casa dos gigabytes. Equivale a 1024 megabytes. Ou melhor, para não escrever tanto, dá uma olhadinha em tela. Kilobyte, milhares de bytes. Megabyte, mega vem do grego, ok? Significa milhão. Equivale a 1024 kilobytes. Gigabyte. Normalmente os computadores hoje em dia trazem em sua memória a capacidade de 2 GB, 4 GB, 3, 6, 8, 12, a depender da necessidade do usuário. Mas tanto a memória RAM quanto os HDs dos computadores domésticos convencionais são medidas em gigabytes. Agora, claro, a memória RAM, que é a mesa da biblioteca, traz a capacidade de armazenamento de 4 GB. O HD, que é a biblioteca propriamente dita, traz a capacidade de armazenamento de 500 GB. Perfeito? Tela mais uma vez. Então, giga vem do grego, que significa bilhão. E a maior medida utilizada pelo mercado atualmente é o terabyte.
Terabyte entra na casa dos trilhões de bytes. Limpeza. Percebam, olha, sempre multiplicando ou dividindo por 1024. Justo? Tudo bem daqui? Eu lembro que eu dava aula num curso de formação de técnica de informática uma década e meia atrás e falava, pessoal, olha, somente a NASA utiliza a medida terabyte. Hoje em dia nós temos à nossa disposição em lojas de informática. Eu lembro que um HD de 1 tera, 2 teras custava o preço de um carro zero, um carro popular zero. Hoje você compra ele muito barato. Ok? Quem tem necessidade de grande capacidade de armazenamento, vale a pena. Quem tem pequena capacidade de armazenamento, necessidade de capacidade de armazenamento, é um investimento desnecessário. Justo? Tela mais uma vez. Bom, falamos sobre hardware. Vamos falar um pouquinho sobre software. Divisão dos softwares. O mercado dividiu os programas em 3 categorias. Dá uma olhadinha em tela, por favor. Dividiu os programas em softwares básicos ou sistemas operacionais. São aqueles programas que criam a interface entre o usuário e a máquina. Os softwares aplicativos são aqueles programas que normalmente o usuário utiliza para trabalhar, para aplicações específicas. E as linguagens de programação. Softwares básicos, aplicativos e linguagens de programação. Onde nós temos como principais softwares básicos família Windows, família Linux, família Macintosh, ok? OS Mac, o sistema da Macintosh. Aplicativos diversos. Nós temos o que? Word, Excel, PowerPoint, pacote BR Office, antivírus, programas de maneira geral. E linguagens de programação, as linguagens não fazem parte do nosso edital. A não ser, claro, do edital do pessoal da área de informática, ok? Analista de sistema, técnicos de suporte e assim por diante. Tranquilo? Então, nosso trabalho será baseado em sistemas operacionais e aplicativos. Até a próxima.